El Clássico, uma rivalidade que transcende o campo, que ecoa na história e inflama corações. Hoje, no Dossiê Roxo, vamos desvendar os segredos e as surpresas dessa eterna batalha entre Real Madrid e Barcelona. Espera aí, se você acha que já sabe tudo sobre o El Clássico, então prepare-se, pois suas certezas serão abaladas. De goleadas contestadas a aplausos inesperados, temos fatos que vão te deixar boquiaberto. Tá curioso? Então fica com a gente. O povo roxo, antes de mergulharmos nesses fatos incríveis, quero ver todo mundo muito engajado. Dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Afinal, dessa forma você não vai perder nenhum episódio do Dossiê Roxo e ainda vai ajudar a gente a continuar produzindo esses vídeos incríveis. Vamos juntos fazer esse canal bombar. Prontos para a jornada? Bora lá! Quando falamos de El Clássico, não estamos falando de um simples jogo de futebol. Estamos falando de uma verdadeira celebração global. Uma festa que para nações e reúne adversários. Imagine isso. A cada confronto entre Real Madrid e Barcelona, mais de 650 milhões de pessoas ao redor do mundo colocam os olhos na tela. É isso mesmo, 650 milhões de pessoas assistindo um único evento. E não para por aí. O El Clássico ultrapassa fronteiras do esporte. A audiência desse duelo supera até mesmo a final da NBA, o Super Bowl e, acredite se quiser, até mesmo a cerimônia do Oscar. De bares em Buenos Aires, cafés em Casablanca, de escolas em Mumbai a praças em Milão, o mundo inteiro se une para testemunhar essa batalha épica no gramado. Cada lance, cada gol, cada disputa é sentida por corações pulsantes em todos os cantos do planeta. É muito mais do que futebol, é um fenômeno cultural, uma tradição que atravessa gerações. O El Clássico é, sem dúvida, um espetáculo colossal que captura a imaginação de todos nós, apaixonados por esse esporte incrível. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para o dia 13 de maio de 1902. O futebol ainda estava dando seus primeiros passos, e uma rivalidade estava prestes a nascer. Naquela época, o Real Madrid ainda era conhecido como Madrid FC e o Barcelona já mostrava sua força. Eles se enfrentaram na Copa La Coronación, um torneio que celebrava a ascensão do rei Afonso VIII ao trono espanhol. O cenário era o Hipódromo de Madrid, um campo que nasceu e estava longe de ter a grandiosidade do Santiago Bernabéu ou do Camp Nou, mas foi ali que a primeira faísca dessa rivalidade foi acesa. O Barcelona venceu o jogo por 3-1, cravando a primeira vitória na história de El Clássico. Poucos poderiam imaginar, naquela época, que aquele jogo, disputado em um campo improvisado, seria o início de uma saga épica que se estenderia por mais de um século. Aqueles 90 minutos plantaram a semente de confrontos que seriam assistidos por milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos embarcar agora numa viagem à Espanha de 1943, um país que ainda sentia os resquícios da guerra. O cenário, a semifinal da Copa do Generalíssimo, hoje conhecida como Copa do Rei. O placar foi um inacreditável 11-1 a favor do Real Madrid, mas meus amigos, essa não foi uma vitória comum, estava longe de ser apenas um jogo de futebol. O Barcelona havia vencido o primeiro jogo por 3-0, mas antes da segunda partida algo mudou. Os torcedores do Barça foram proibidos de viajar para Madrid e o ônibus que levava os jogadores foi alvo de pedras. Durante o jogo, os jogadores do Barcelona foram chamados de separatistas pelos torcedores madrilenhos e muitos alegam que a arbitragem foi tendenciosa. Para os torcedores e jogadores do Barça, aquela partida foi um verdadeiro pesadelo. Para muitos, esse jogo solidificou o Real Madrid como um clube do regime, enquanto o Barcelona se tornou o símbolo da resistência catalã. Aqueles 11-1 não foi apenas uma vitória, mas um capítulo carregado de tensão política na história do El Clássico. Se você ama futebol e gosta de apreciar um bom clássico, imagine ter a chance de acompanhar este jogo 4 vezes em um intervalo de apenas 18 dias. Estamos falando do mês de abril de 2011, período que ficou conhecido como a Guerra dos Clássicos. Naquela época, Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores de todos os tempos, defendiam as cores de Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Cada confronto era um espetáculo à parte. Tivemos de tudo, um embate pela Liga, 2 confrontos eletrizantes pela semifinal da UEFA Champions League e final de Copa do Rei.
Quase 3 semanas de pura adrenalina e emoção, e não pense que foram jogos comuns. Tivemos vitórias, empates, polêmicas e até mesmo expulsões. No calor da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, onde cada lance é disputado com uma paixão ardente, há momentos que transcendem a competição e se tornam eternos nas memórias dos amantes do futebol. Vamos voltar a novembro de 2005. O Barcelona visita o Santiago Bernabéu e o estádio está pulsando com a energia dos torcedores madrilenhos. No campo, um jogador se destaca: Ronaldinho. Naquela noite, o gaúcho estava em sua melhor forma, com dribles desconcertantes e 2 gols magníficos, ele fez o impensável. A torcida do Real Madrid, conhecida por sua paixão fervorosa, fez algo extraordinário. Eles se levantaram e aplaudiram o bruxo. Sim, os torcedores do Real Madrid se renderam à maestria de um jogador do Barcelona. Uma ovação ao rival, um reconhecimento de que, acima de tudo, estava o amor pelo futebol. Esses momentos mostram que, mesmo em meio a uma intensa rivalidade, o respeito e a admiração pelo talento podem unir corações opostos. São instantes como esse que fazem de El Clássico algo mágico e inesquecível. No palco grandioso que é o El Clássico, alguns jogadores se destacam não apenas por suas habilidades, mas também por sua constante presença. Um desses atletas é Sergio Busquets. Com uma carreira dedicada ao Barcelona, ele tem sido uma figura constante no meio-campo do time, sendo os olhos e ouvidos do treinador em campo. Sua leitura de jogo, passes preciosos e habilidade defensiva o tornam uma peça-chave em qualquer partida. Além disso, há um recorde que faz Busquets se destacar entre muitos. Ele é o jogador com mais aparições em El Clássico até agora. Ele já defendeu as cores do Barcelona em impressionantes 48 confrontos contra a equipe do Real Madrid. Em cada disputa, cada bola recuperada, cada passe, ele esteve lá, sendo um dos alicerces do meio-campo do Barcelona. Em uma rivalidade tão intensa e cheia de estrelas, ser o jogador com mais aparições é um testemunho de sua consistência, dedicação e talento. El Clássico é sinônimo de duelo, é sinônimo de uma guerra futebolística, e nesse cenário é muito difícil trocar de lado. No entanto, em algumas ocasiões, isso acontece. Entre grandes amores e traições, podemos destacar alguns nomes que atuaram pelos dois lados. Vamos a eles. Um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, Ronaldo Nazário, o fenômeno, é um nome que brilhou em ambos os clubes. Primeiro, encantou a torcida catalã com seus dribles, gols e arrancadas pelo Barcelona. Anos depois, vestiu a camisa do Real Madrid, onde continuou com sua trajetória de sucesso. Pelo clube da Catalunha, foram 49 jogos entre 96 e 97. Já pelo Madrid, 177 partidas disputadas entre 2002 e 2007. Luís Henrique, o atual técnico do PSG e ex-treinador da seleção espanhola, foi um grande ídolo do Barcelona, mas o que poucos sabem é que, antes disso, ele era um jogador do Real Madrid. Ele atuou no Clube Branco de 91 a 96 e no Camp Nou de 96 até encerrar sua carreira em 2004. Samuel Eto'o, o camaronês não pode entrar no rol de transferências polêmicas, afinal de contas ele foi praticamente dispensado do Real Madrid, mas o que os dirigentes merengues não sabiam é que esse seria um erro grave, afinal ele foi aproveitado pelo Barcelona, que fez do atleta ídolo anos mais tarde. Michael Laudrup, um dos melhores jogadores dinamarqueses de todos os tempos, também vestiu as duas camisas mais pesadas da Espanha. Laudrup fez 226 partidas pelo Barcelona entre 1989 e 1994, antes de se transferir para o Santiago Bernabéu, onde permaneceu até 96. Luís Figo, entre todas as transferências, nenhuma é tão emblemática quanto a de Luís Figo. O português, que encantou o Camp Nou com sua maestria com a bola, chocou o mundo do futebol ao trocar o Barcelona pelo Real Madrid em 2000, numa transferência recorde na época. A mudança de Figo foi recebida com indignação por parte dos torcedores do Barça, e sua volta ao Camp Nou com a camisa merengue foi marcada por uma atmosfera de traição e animosidade.
Além desses nomes, em outra oportunidade vamos falar sobre um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, que na década de 50 foi alvo de uma intensa disputa entre o Barcelona e o Real Madrid. E assim, amigos, navegamos pela rica história e por todas as emoções intensas que fazem parte do El Clássico, um dos maiores espetáculos de futebol do mundo. De jogadores lendários a momentos inesquecíveis, cada El Clássico é uma celebração da paixão, do talento e da rivalidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa viagem tanto quanto nós. E se ficou tão fascinado quanto eu, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Torcida Roxa FC e ativem as notificações para não perder nenhum episódio do Dossiê Roxo. E claro, compartilhem com os amigos e nos deixem saber no comentário qual foi o seu momento favorito.